Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a França e a Alemanha, os dois destaques econômicos da União Europeia. Esse conteúdo, né, que será discutido hoje, encontra-se entre as páginas 102 e 105 do livro didático. Então, gente, com a saída do Reino Unido, né, da União Europeia, a Alemanha e a França ganharam destaque, né, e se tornaram os dois países com maior poder de influência e decisão nos assuntos tanto que envolvem a União Europeia como também a geopolítica global. É, Falando um pouco primeiramente sobre a Alemanha, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, no período de Guerra Fria, esse país ele foi dividido, né, em duas partes. A República Federal Alemã, que era capitalista, e a República Democrática Alemã, que era comunista. Então, a Alemanha Ocidental, que está sendo representada por amarelo, tinha como ideologia, né, o capitalismo, e a Alemanha Oriental, que está representado em laranja, tinha como ideologia o comunismo, ok? Então, em 1990, né, com a derrocada do Bloco Socialista, então houve a reunificação da Alemanha. As duas Alemanhas se uniram novamente. Hoje, nos dias atuais, né, a Alemanha tem uma indústria muito moderna, né, e é a maior economia da União Europeia. Então, em 2017, por exemplo, né, esse país apresentou aí um crescimento econômico de 2,2 com relação ao ano anterior, ou seja, com relação a 2016. Então, é uma taxa elevada de crescimento econômico. Então, quais são as principais atividades desenvolvidas, no caso, pela indústria alemã, né, que, como eu já coloquei, é moderna? Então, a indústria automotiva, de maquinários, de eletrônicos, a siderúrgica e a de medicamentos também. Então, há outro ponto importante sobre a Alemanha que cabe ser discutido no caso aqui é o apoio à pesquisa e à inovação, gente. Então, os investimentos em pesquisas, né, na Alemanha são superiores às médias, né, da União Europeia. É um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo. Claro, se investe muito em pesquisa e inovação, então, claro que é onde estão, né, um dos principais polos tecnológicos do mundo. A alta tecnologia, ela emprega 11% da mão de obra alemã, que tem como característica, né, ser extremamente qualificada. Aqui eu coloquei, no caso, alguns destaques, né, da indústria automobilística, algumas marcas que são alemãs, como a Audi, a Volkswagen, a Mercedes e a BMW, né? Aqui eu coloquei também a imagem da indústria de medicamentos, né? E outra questão aqui que eu destaquei foi a imagem do rio Reno. Qual a importância do rio Reno para a economia alemã? Porque é por ele onde essa produção ela escoa, tá? Tanto para outras áreas do país, né, dentro do próprio país, como também para outros países aí da União Europeia. Então, o rio Reno tem uma importância significativa para o escoamento da produção alemã. Com relação à agropecuária, a agricultura e a pecuária praticada na Alemanha, né? Então, nas últimas décadas, essa atividade passou a empregar um número cada vez menor de trabalhadores, mas isso não quer dizer que ela tenha diminuído. Isso quer dizer que o emprego de alta tecnologia, né, nessa atividade substituiu a mão de obra humana. Então, é por isso, né, que essa atividade ela emprega pouca mão de obra, porque ela utiliza muita tecnologia, muitas máquinas, e tudo isso vai substituir a mão de obra humana. Então, eu coloquei algumas imagens aqui representando essa agricultura, no caso aqui, a agricultura, né, praticada nesse país. E com relação ao comércio e serviços, gente, é o setor mais significativo, porque ele representa aí quase 70% do PIB alemão, né? E como destaque, eu coloquei aqui alguns pontos turísticos, porque o turismo, né, é uma atividade muito importante dentro do setor de serviços, né, na Alemanha. Agora, com relação às fontes de energia, né, utilizadas nesse país, o que é que se tem a destacar? A previsão, gente, é que até 2050, né, essas fontes de energia renováveis, elas constituam aí 80% da matriz energética alemã. Então, a Alemanha ela vem passando por uma virada energética, né, uma substituição das fontes não renováveis por fontes renováveis de energia, com vista aí a diminuir os níveis de poluição, né, gerados pelas
pelos combustíveis fósseis. Então, tem como objetivo, né, reduzir os gases do efeito estufa entre 80% e 95%, né, se comparado aos níveis de 1990, justamente tentando aí substituir os combustíveis fósseis pelas fontes de energia, né, renováveis. Então, é, quais são as medidas que o governo alemão ele vem tomando? Então, vem desativando progressivamente, né, minas de carvão e também tentando eliminar aqui as usinas nucleares até 2022, ou seja, daqui a 2 anos o governo pretende não ter mais nenhuma usina nuclear. A Alemanha, no caso, ela se destaca na produção de energias renováveis e ela a segunda maior produtora de energia solar do mundo, tá? E a terceira maior produtora de energia eólica também. Então perceba a força aí, né, desses investimentos tentando mudar a matriz energética alemã. Com relação à França agora, né? A França ela tem uma importância significativa dentro da União Europeia por conta da sua agricultura. Então, tem uma das maiores áreas cultiváveis da Europa e ela atende tanto ao mercado interno, né, tanto à própria população francesa, como também os outros países do bloco. E ela é fortemente subsidiada, ou seja, ela recebe aí investimento, né, financiamento do governo. Então, a agricultura francesa é uma forte atividade desenvolvida no país. Que eu coloquei algumas imagens com relação à sua indústria, né? A indústria presente na França também é moderna e sofisticada. Ganha destaque aí a indústria metalúrgica, né? Que também dá suporte à indústria aeroespacial, que também é bem desenvolvida na França. Prosseguindo aqui, agora com relação ao turismo. Turismo que é uma atividade que está aí dentro do setor de serviços, né? E que também movimenta bastante o comércio. Então, de acordo com a Organização Mundial de Turismo, em 2016, a França foi o país mais visitado, né, do mundo por turistas, né? Então, foi o que teve o maior fluxo de turistas. Então, essa atividade representa ir muito para a economia francesa. Paris, no caso, é o principal polo turístico desse país. Então, aqui alguns atrativos turísticos, né, bem famosos desse país europeu, Museu do Louvre, a Torre Eiffel. Então, gente, essas foram algumas abordagens gerais sobre as economias desses dois países. Ainda com relação à França, né, agora com relação às fontes de energia, esse país, a França, ele passa, na verdade, né, por um grande desafio, porque ele falta recursos naturais para a produção dessa energia que ele precisa, né, que demanda para suprir, né, as atividades econômicas e suprir a demanda da população. Então, essa falta de recursos naturais faz com que o país ele seja obrigado a importar tanto petróleo quanto carvão. E a energia nuclear, né, ela representa 75% da matriz energética ainda do país. Então, perceba que é uma matriz energética ainda muito dependente desses combustíveis fósseis. E um dos principais desafios, no caso, para a economia francesa, é sua escassez de recursos naturais. Em que eu coloquei algumas imagens dessa produção de energia nuclear, que é a principal energia produzida e consumida na França, né, e que também tem aí é, existem os seus lados positivos e negativos, né? O perigo da produção dessa energia. Então, algumas nações do mundo vêm tentando já desativar suas usinas, como foi o caso da Alemanha, que tem o objetivo de, de eliminar a produção de energia nuclear, né, até 2022. Mas no caso da França, como é muito escassa a questão dos recursos naturais nessa região da Europa, né, nesse país, então ela fica um pouco dependente da questão da energia nuclear e da importação de carvão e petróleo, tá certo? Então, pessoal, por hoje, a nossa aula vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.